Fala galera, boa noite, a paz do Senhor Jesus. A gente tá em mais um, né? Mais um episódio do podcast Vertical, tá? E com um convidado, gente, que veio de muito longe para atender a gente, tá ok? Ele vai se apresentar, pode ficar à vontade para se apresentar. Fala galera, beleza? Prazer, eu sou o Léo Loureiro. Obrigado, Terremoto, pelo convite. Tá participando desse podcast aqui nesse estúdio bacana. Por sinal, o melhor estúdio que tem, tá, gente? Se você quiser entre em contato aí, tá? Você vai gostar. O Léo, parceiraço nosso, nosso coordenador também, né? E dono disso tudo aqui, né? Você fala assim, eu que mando, eu tô aqui. A gente tá, Léo, subordinado a um tema que, por sinal, ele é eu ia falar um pouco, mas não é um pouco polêmico, né? É bastante, mas a gente vai conduzindo de uma forma pra ficar um pouco suave. O músico e a igreja. Ô, Léo, conta um pouquinho da sua trajetória pra gente. Cara, comecei na igreja por influência da minha mãe. Meus pais, na verdade, né? Eles sempre, meus pais, da família do meu pai, todos cantam, todos tocam, né? Cantam ou tocam pelo menos um instrumento. Na família da minha mãe também, todo mundo canta. Um dom, né? Isso aí, né? É uma influência, né? Que gerou nos dois lados das minhas famílias. E com 8 anos, primeira vez eles me colocaram na aula, musicalização na igreja, tinha lá. E naquela ocasião eu não tomei muito gosto não, sabe? Gostou não? Não era muito a minha praia não. Acho que naquela época eu também tava 8 anos de idade ali, eu tava meio que viciando no futebol, né? Querendo Copa de 94 todo ali, mundo eu tava no futebol. A 8 anos de idade eu tava vidrado em futebol e, sei lá, não rolou muito não, mas meus pais sempre juntavam culto de família, assim, sabe? No caso, principalmente meu avô, que muita gente tocava junto. Aí meu pai falou, Léo, seu tio toca isso, seu outro tio toca aquilo, você não vai tocar? Eu falava assim, não gostava. A verdade é essa. E aí, com 13 anos, eles insistiram mais uma vez comigo. Meu pai, dessa vez, foi lá e comprou um violão e um cavaquinho. E comprou, e o meu tio ajudou ele a comprar, e comprou um método lá também. Ok, aí eles me colocaram... O quê? Um método. Isso é o quê? Um livro sobre harmonia. Um livro muito clássico, muito conhecido. E... me colocaram, me matricularam numa aula, isso para aprender cavaquinho, com 13 anos. E cara, com uns 3, 4 meses eu aprendi legal, sabe? Nunca tive um ritmo, aquele swing de cara que toca cavaquinho, não, mas consegui aprender e entender. Esse foi o seu primeiro instrumento? Com 13 anos, cavaquinho, e fiz uns meses ali, mas nada demais, sabe? Entendi, aprendi e ficou por aquilo ali mesmo. Porém, minha mãe com 15 anos de idade, minha mãe falou assim, não, você tem que tocar na igreja, que não sei o que lá. Meu pai e minha mãe insistindo. E aí... meu pai falou assim, ô Léo, aprende instrumento de sopro, pra você tocar na orquestra, porque quando você toca instrumento de grupo, né, você não precisa de ser, por exemplo, se você for escolher bateria, guitarra, só toca um por vez, né? Então quando você toca um instrumento de grupo, né, de orquestra, você tem mais chance de começar a tocar. Eu pensei, cara, não curti a ideia não era aquilo que eu queria, mas lá na igreja tinha um cara top demais, que é o Ronaldo Japão, muito conhecido pela galera. E ele tocava na Aljadev, né, na época, né? Tocava com todo mundo. Jovô, o coral da Aljadev. E eu cantava, né, no coral da Aljadev na sede. E, cara, ele arregaçava nas músicas ali. As músicas tinham uma abertura legal pro baixo, né? Que é o instrumento dele. E minha mãe insistindo, eu falei assim, mãe, então eu quero tocar baixo, então. Eu vi o cara tocando, era né, semanal, o cara dando entre aspas, um show ali na igreja, né? Aí minha mãe, não, porque pra aprender baixo tem que aprender a tocar violão primeiro. Assim, caramba, então tá bom, vamos aprender a tocar violão. Mas, sabe, aquela coisa assim, não era uma coisa que tava latente dentro de mim, não. Mas ela falou assim, olha, peguei o contato com a mãe do fulano de tal aqui, a gente já te matriculei na aula, a gente vai começar agora em janeiro. Isso eu tinha 15 anos. Deve ter sido, acho que dia 3 de janeiro, vai lá, bolinha. Vai lá, bolinha. Então, tem 20 anos isso. 20 anos não, 21 já. Foi com 15 anos. Ih, rapaz, eu tô fazendo conta errada aqui. 21 anos. E ali, cara, com poucos meses de aula, com o professor Enéas Rezende, aí deu aquela coisa na cabeça, aí a mente explodiu. E ali eu realmente me
interessei pela música, né, pelo instrumento, e aí veio a curiosidade, aquela coisa de praticava pra caramba, mas paralelo a isso eu já comecei a ter vontade de tocar na igreja. Aquele desejo que os meus pais desejavam, Desde menor, desde né? sempre, De 8 anos. não vinha, sabe? Não vinha. Com 15 anos eu entrei na aula, aí a forma com que ele toca também, né, cara, me despertou. Surgiu um negócio dentro de mim, e aí eu falei assim, cara, é isso daqui, gostei. E ali eu falava com a minha mãe, poxa, mãe, agora eu quero ter uma banda na igreja. O baixo. Aí o que acontece? Botando o violão para aprender o baixo, faz sentido. Faz um sentido. Isso aí que eu ia te perguntar. Tem isso mesmo? Tu tem que aprender o violão pra chegar no baixo? Cara, não pode começar já no baixo, pode não? começar. O fato é que um baixista que tem mais desenvoltura, ele vai ter um certo domínio de violão também. É uma base, né? Porque é o seguinte, o baixo é um instrumento que toca uma nota por vez. O violão você toca até 6 notas de cada vez, por exemplo. Então, quando o cara conhece bem o violão, na hora que ele vai parar para olhar o baixo, então ele já conhece melhor o território. Óbvio que o cara pode começar só no baixo, tá tudo certo. Mas geralmente as pessoas começam no violão e passam pro baixo. Fica mais difícil, né? No caso. Então, é porque o baixo, como ele toca uma nota por vez, ele pode acabar sendo um instrumento que usa menos... que demanda um raciocínio mais rápido, entendeu? Tô falando de forma básica, tá? Então ele pode se tornar algo meio simplório. Quando você não entende tudo que está envolvido ali, pode parecer que é muito simples. Quando eu perguntei para um primeiro, eu falei assim, olha, cara, mas para tocar baixo, então é uma nota de cada vez só? Né? Ele falou assim, mas aí você vai entender que tem uma lógica ali. As escolhas das notas podem ser muito bem influenciadas para o cara que aprendeu o violão antes, entendeu? Então, não é obrigatório, mas vem a calhar. Mas aí, quando eu conheci o professor, eu falei assim, cara, deixa o baixo pra lá. É violão e guitarra que eu quero agora, entendeu? E com um ano, um pouco menos de um ano, eu já tava estudando pra caramba. Eu falei assim, mãe, agora eu quero ter uma banda. E aí tava na época da Oficina G3, do rock. Eu queria, em questão de um ano, minha cabeça virou. Gostei da parada, do violão, queria tocar na igreja e queria ter banda também. Só que, na igreja. Na igreja. Obviamente, gostava das músicas da igreja, mas queria ter banda também. Então foi nesse contexto, assim, resumir meu início aqui de trajetória de como que começou essa coisa na igreja, entendeu? Cara, e foi pra você, foi difícil esse período que você teve, não é transição, né, que fala, não sei se é a palavra certa, mas de quando você falou não, pra sua mãe disse, não quero. E quando ela colocou no violão, tu achou top ali, tu teve que estudar aquilo tudo. Tu falou em decorrer de um ano ali. Sim. Esse um ano, assim, tu falando assim, obviamente, assim, poxa, foi rápido. E muita gente que vai ouvir a gente vai assim, então vou fazer o cálculo aqui, um ano eu fico top e toco com o melhor cara do mundo aí. Como que foi esse período de um ano? Cara, eu me lembro assim, eu tenho flashes na memória, sabe, de voltar da aula, cara, e chegar em casa, já chegar louco pra pegar o caderno das coisas que ele passou, pra já ficar fazendo os exercícios, e entender, praticar. Realmente foi um ano, cara, talvez tenha sido um ano que eu mais estudei o instrumento da minha vida, só que assim, proporcionalmente eu vivi um ano, eu usei 5, 10 anos em um ali, sabe? Eu acelerei o processo. E, né? E hoje, tu toca quantos instrumentos? Cara, eu toco guitarra, né, que é o instrumento que eu acho que eu me sinto mais à vontade. Violão, não tanto quanto a guitarra. Baixo, de acordo com a necessidade. Teclado se não tiver jeito. Não, eu queria ter esse... Só quando não tiver jeito, seu. O cavaquinho, bem básico. A bateria, nada. Nada. Não, daí pra lá, não toco mais nada. Sopro também não. Não. Cara, eu acho que então foi por isso que eu não consegui tocar nenhum instrumento. Eu entrei em aula para baixo, de guitarra, violão, bateria, e você me perguntou, o que você toca? Nada. É porque eu não tive essa constância, igual você resumiu 10 anos em um, cara. Provavelmente sim. Eu falo por experiência própria. A intensidade que eu vivi nos primeiros anos, eu digo nos primeiros 3, porque no primeiro ano que eu estudei, eu só estudava na escola. Nos 2 primeiros anos, eu só estudava e fazia cursos, né, entre eles música, né, violão. A partir do 3º ano que eu comecei a tocar, com 17 anos, eu já comecei a trabalhar. Aí, meu tempo com o instrumento era de noite, quando eu estudava à noite, né?
Era depois da aula, fim de semana, aí o tempo ficou escasso, porque o dia, manhã, tarde, noite, A dedicação tem que ser... Aí eu ganhei tempo nos 2 primeiros e no terceiro eu ainda continuei fazendo aula e me dedicando bastante, entendeu? Mas eu vejo que o volume de estudo que eu tive nesses 2 primeiros anos eu não consigo ter hoje. Com certeza não. Por quê? Porque não tenho tempo... Você já muitas não tem mais horas. Não tem condição de estudar muitas horas por dia. Entendeu? Então, eu vejo que aquele período lá atrás me deu uma vantagem, né, para os anos seguintes. Ah, sim. A dedicação é uma coisa assim, é uma coisa... É de cada um, sabe? Mas eu tive uma coisa desenfreada por aquilo, sabe? Tipo assim, eu tinha muita curiosidade e tinha paciência, sabe? Uma paciência para aprendizado musical faz uma diferença muito grande, porque você pode aprender, ser bom, mas determinadas coisas só com paciência que você consegue, que é fazer coisa chata, sabe? Fazer coisa lenta, fazer o exercício. Não é pestana. A pestana, cara. Pelo amor de Deus, cara, isso aí e hoje é a pestana que me fez desistir. eu Tá? entendo. Porque eu chegava pro professor e falava assim, cara, não tem como simplificar, não? Tem uma nota simplificada? Eu falei assim, tem, mas você você precisa de aprender. Aí eu sentia dor no braço. Aí eu falava assim, não quero mais. É isso aí. Eu tive dificuldade, cara. Eu lembro quando ele passava lá, cara, o Si maior. Uma posição assim, eu falei assim, meu Deus do céu, isso aqui não vai sair nunca, cara. Eu ficava desesperado. Mas assim, é uma coisa que você tenta, não consegue. Mas parece que depois o tempo se encarrega, sabe? Você não abandona aquilo e nem foge. Mas o tempo parece que ele se encarrega de te dar essa... de te presentear. Cara, o Léo, músico e a igreja. Cara, qual que é a maior dificuldade do músico hoje na igreja? Cara, eu acho que uma coisa que é um dos pontos, assim, talvez básicos, mas que é fundamental, que eu acho que é extremamente difícil, digo até pra mim, sabe? É questão de compromisso. Porque é o seguinte, eu quando comecei, eu tive esse desejo de tocar, porque a gente quer ir lá tocar, e eu tinha ainda um interesse de fazer uma música, não para querer ser inovador, não, mas, por exemplo, eu te falei, tava rolando as bandas de rock na época. Eu comecei, tava muito em alta. Cara, eu queria tocar aquilo lá. O único lugar que eu tinha para tocar era na igreja. Até conseguimos, né? Eu tive uma banda lá e a gente tocou algumas coisas. Teve banda um tempo? Tive banda nos meus 2, 3 anos, a gente teve banda, gravamos música, tocamos rock pesado lá na igreja e tudo. do nada, na época, no início, tudo mais complicado, mais rígido. Tipo assim, era um momento que o rock estava em alta nas rádios, mas na igreja a abertura para essa tocada mais pesada era muito menos que hoje. Hoje em dia a gente tem aquela coisa, o baterista toca alto, não sei o que lá. Só que isso virou cultural. O estilo musical hoje, ele é um estilo expressivo, né? Naquela época, não. Era aquela coisa do louvor e adoração mais tradicional, não tinha essas coisas de distorção da guitarra, muito pesado. Estava começando. Era um negócio mais simples, mais light, né? E aí, o que eu quero dizer? Eu queria ter esse som, né, tocar esse som, então eu escutava e queria tocar. Ok, aí, ou seja, eu estava querendo atender uma demanda minha. O complicado é o inverso, que a gente, tocando na igreja, a gente precisa atender uma demanda da igreja. Da igreja. E aí é o quê? É você tocar em dias que às vezes você não está totalmente disponível para aquilo. É ter que tocar no dia que tem um compromisso fora, que é top, e você fala assim, cara, eu tenho um compromisso lá, já estava marcado, eu entendo a necessidade do trabalho, então eu acho que é uma coisa que muita gente ainda não consegue entender, que tocar na igreja não é você ir lá para você se satisfazer. Obviamente, cara, se você mexe com música, você vai estar fazendo aquilo lá com prazer. Mas tem um ponto acima disso, sabe? Que é você cumprir um compromisso, porque a igreja, não que ela depende de você, mas precisa. Mas precisa. Você se comprometeu com aquilo, você precisa cumprir. Cara, eu tive um fato esse ano, por exemplo, cara, tinha um evento, uma agenda particular minha. Cara, que eu anotei no celular, na agenda, meses antes. Assim, cara, esse dia aqui vai ser reservado, eu vou me preparar para
para fazer esse programa aqui. Cara, um pouco antes, um mês antes, surgiu uma necessidade na igreja. Eu falei assim, você pode me ajudar? Eu falei assim, cara, eu vou ajudar, né? É o meu compromisso com a minha igreja ali, e se eu posso ajudar, vou ajudar. E cairia nesse dia, só que esse compromisso era na parte da tarde, e foi chegando perto, cara, um dia antes do evento, a pessoa falou assim, cara, preciso muito de você aqui de tarde, cara, tem como não? Eu falei assim, meu Deus do céu, cara. Eu marquei esse evento aqui há meses, cara, eu poderia até falar assim, cara, eu tenho um compromisso meio marcado aqui, não vou. Era uma programação que eu queria fazer pra mim. Por exemplo, eu queria ficar em casa pra ver um filme. Imagina que fosse isso. Aí eu falei assim, cara, é um compromisso da igreja, então se eu posso, se esse compromisso aqui ele é desmarcável, uma coisa particular minha, eu vou atender a igreja. Só que foi uma coisa assim, cara, que eu vou falar pra você, eu fui pra igreja e falei assim, caramba, cara, eu esperei tanto por esse dia aqui, e a igreja tá precisando, eu vou lá. Não que eu fosse a única Coca-Cola dos desertos, mas a pessoa me falou assim, cara, eu preciso de você, tem como? Assim, tem como. É um ponto que eu vejo, assim, o grau de compromisso de muita gente ainda não é claro, sabe? E qual que é o sentimento disso aí? Isso aí, quando precisaram de você lá na igreja lá e tal, você achou o quê? Que tu tinha aquele compromisso ali? Mais com Deus do que com os homens, ou mais com os homens do que com Deus? Não sei se foi claro a pergunta. Entendi. Obviamente no primeiro momento a gente não pensa, vamos falar assim, né? A gente não consegue pensar muito em Deus, não, né? Tipo assim, se você fala assim, poxa, cara, falando de uma forma mais grosseira, né? Que natural, né? Uhum. A gente não pensa logo em Deus, não. A gente fala assim, poxa, cara, por que não chamou outra pessoa? Mas eu entendi que o momento realmente era o que era preciso que Deus estar lá. Mas a gente pensa no macro depois. Fala assim, cara, eu tô servindo o reino, eu tô servindo a minha igreja, né? Então eu tô ajudando. Eu tô ajudando em 3 esferas. Eu tô fazendo para Deus, tô fazendo para a igreja, tô fazendo para a pessoa que contou, que precisava da minha ajuda, entendeu? Sim, e tudo isso tem uma recompensa. Com certeza, cara. A gente não vê isso no presente momento ali, porque o presente momento a gente não queria estar ali. Sim. Né? Mas uma vez que a gente tá ali, ainda que a gente não consegue enxergar, tem uma recompensa. Com certeza. Né? Cara, eu acho muito maneiro. A galera que toca, a dedicação. Tipo assim, eu, entre aspas, eu tô em outro ramo. Sim. Eu amo mais palavra, eu me dedico muito a isso. Né? Mas eu gosto muito de quem toca. Bateria, então, é um instrumento que, cara, eu fico fascinado quando vejo alguém tocando com excelência. Sim. Quando se trata assim de música, Léo, quando que isso iniciou na história? Cara, no meu entendimento, né, eu não sei se está em Gênesis 5 ou 6, que a Bíblia fala da genealogia de Noé. Fala de Tubal-Caim, que eu lembro, Jubal e Jabal, acho que eram três caras, né? E um Tubal-Caim que eu lembro que fala que um era o cara que ele sabia artífice em cobre, ouro, né? Era o cara da metalurgia ali. O outro acho que era pai dos que cultivam animais, né? Que cuidam de animais, e outro de instrumentos musicais. Então, lá de trás, lá do início mesmo, né? Da era de Noé, né? Que eu saiba, é o primeiro registro de né, um relato musical. Tá lá, acho que é de 5. Cara, agora um negócio que vem, tipo assim, reverberando no tempo, né? É sobre... Eu vou falar o nome, eu tenho certeza que eu vou falar errado, mas tu me corrige. Sobre... Não é tom. Melodia. Sim. Esse negócio influencia esse lance de melodia, cara? Por que eu te pergunto? As emoções que você fala? Não, essa pergunta eu vou te fazer. Tá. Eu vou te perguntar qual que é o poder que a música causa na pessoa. Mas não é isso, não é sobre isso. É que, por exemplo, a gente... O tempo se passa e cara, fugiu o nome. A melodia muda. Eu acho que é melodia que se fala. Uma música aí tem um tipo de melodia. Uma música... Igual tu falou do rock. Por exemplo, assim, tem o rock, é o estilo específico dele, né? Sim. Aí tem um outro que é um pagode, tem um tipo específico. Tu vai compreender, eu acho que tu vai compreender. É porque eu não tá vindo na minha memória. Mas de um tempão atrás,
um tempão atrás, tinha o estilo específico. Isso vai mudando com o tempo, porque isso é cultural. Tem um estilo, acho que é estilo, específico pra galera de fora e a galera da igreja, ou é tudo a mesma coisa? Cara, vamos... um panorama bem amplo isso daí, né? Quando a gente fala de música hoje, cara, a gente meio que... Eu, pelo menos, vinculo muito com música que a gente ouve de música gravada, né? Mas só que quando a gente fala de música gravada, década de 50, mais ou menos, que começou a ter essa questão de música gravada, ou antes ainda. Essa informação eu posso me confundir, que se eu tentar falar com certeza. Então, quando a gente traça um panorama de música, ela, né, nesse aspecto é muito recente, ou seja, antes disso é o relato que a gente tem, ou de músicas que venceram o tempo, né, que vieram através do tempo, ou música escrita, né. Então, por exemplo, a música, como ela mais ou menos dentro da igreja, veio através da igreja católica, e veio através da questão dos corais, né, do canto gregoriano, aquela coisa toda. Então era o estilo deles dentro da igreja. Fora já existiam também os estilos musicais, mas é uma coisa assim que eu não conseguiria te falar aqui agora, por exemplo, quais eram esses ritmos, porque é uma coisa assim, principalmente porque isso daí não está inserido no contexto cultural atual. Só que a partir do momento que a gente vem do momento que a gente fala da indústria fonográfica, que a música passou a ser gravada e comercializada, por exemplo, a música clássica, né, que já existia antes lá, que, né, foi quase uma evolução ali da música de dentro da igreja católica, aquela coisa toda, ela praticamente não entrou nessa era da música gravada como música comercializável, né? Mas o que eu quero dizer? Por exemplo, lá em década de 50, por exemplo, a Elvis Presley, era aquele rock da década de 50. Aquilo ali, naquele momento, aquele tipo de música não era uma música muito bem aceita para quem era pro contexto religioso, cristão. E se você for analisando, cada década teve seu estilo musical, né, de predominância. Só que o seguinte, é interessante, há poucos dias eu estava ouvindo algumas músicas, e o seguinte... década de 80, 90, que tinham as músicas, vamos dizer assim, baladas românticas, as músicas românticas que estouraram na voz de mulheres, por exemplo. Cara, você para escutar a roupagem, poxa, é idêntico a muitas músicas que foram feitas no nosso contexto cristão, que foram muito bem aceitas, entendeu? Porque, tipo assim, era um arranjo, uma roupagem suave, gostosa, entendeu? Só que aquilo ali é fruto de às vezes pode ser... O que eu quero dizer? Que quando você pega um ritmo um estilo musical que está em alta naquele momento, provavelmente naquele momento ele não vai estar sendo bem aceito pela igreja. 10 anos depois, se a igreja pega aquela referência, parece que está tudo certo. Por exemplo, o que foi a balada romântica em 80, 90, por exemplo, a voz das cantoras lá da época. Aquilo lá, de repente, era um som que não era aceito. Não tinha cantor gospel fazendo aquele som, naquele contexto. Só que depois de um tempo, você vê cantoras, as nossas cantoras aqui do gospel brasileiro, nacional, você vê que a semelhança, cara, da roupagem, do arranjo, é muito próxima. Só que esse próximo é bem aceito pela igreja. Ou seja, o estilo musical que se faz hoje, na igreja, ele em algum momento já esteve mais em alta. É como se, tipo assim, entra na igreja um pouco depois, sabe? Tipo assim, naquele contexto... galera lança, a gente não aceita. Passa 10 anos, tempo, a gente ali parece que puxa do baú e tá tudo certo. Parece que dilui. A verdade é o seguinte, que as referências em matérias de roupagem, em matéria de estilo, cara, a gente dificilmente tem uma identidade nossa. Cara, isso aí que eu te perguntar. Quero pegar uma coisa com você aqui, por exemplo. Guarânia, que era um estilo musical que rolava muito. Caraca, isso é um da harpa, né? Que a gente... Então, esse é um estilo musical que ele se tornou um clássico, um tradicional no meio da igreja. A igreja super bem aceita. Só que você vai ver o contexto, até da época dos cantores, quando você para observar o que rolava na música sertaneja, né, secular,
Cara, é a mesma coisa. De roupagem que eu tô falando, entendeu? Uhum. Então a gente tem... eu não sou a favor de copiar o que tá no mundo, não, entendeu? Só que eu tô dizendo o seguinte... É a falta de criatividade que a gente não tem. Cara, a gente, tipo assim, como a gente não pode fazer... Se você pegar uma música pop do momento, né, o trap, por exemplo, e botar no meio gospel, tem, né? Mas rola uma certa rejeição, porque porque tá remetendo ao que tá rolando no mundo, entendeu? Parece que depois que passa a onda no mundo, se você trazer aquilo pra dentro da igreja, já tá mais tranquilo, entendeu? Então, esse exemplo desses estilos mais tradicionais, você vê que eles não têm origem dentro da igreja. Igual esse exemplo dos corinhos lá, Guarânia, até meio sertanejo. Eu não posso falar nomes aqui, duplas de cantores gospel, por exemplo. Você pega pra observar a estrutura dos arranjos, cara, é a mesma coisa que do mundo, sabe? Só que, tipo assim, às vezes os caras não fizeram no mesmo período, ou até fizeram. Quando faz no mesmo período, você fica na cara que... Pô, isso aí o cara tá copiando do mundo. Entendeu? Então, mas então não isso tem aí, um estilo natural da igreja. Da igreja, sim, não tem. Mas por que não tem? Tu é produtor. Sim. Né? Por que não tem, na sua visão de produtor, qual que é a maior dificuldade para um produtor hoje produzir algo central só para a igreja? Isso aqui da igreja que criou. Então, eu vou falar assim, o worship, na verdade, ele é um estilo que ele tem raízes, né? Ele tem referências fora, mas ele é um estilo que, cara, se você não botar letra, eu já vi pessoas, isso não é de hoje, eu já conversei com um cara, que o cara ouviu uma bateria, por exemplo, um produtor que ouviu uma bateria sendo tocada, só a bateria, uma gravação só de bateria, ele já sabia que era gospel. Tipo assim, eu também tenho, eu escuto isso aí, por exemplo, o worship, se não tiver letra, cara, o cara hoje bota pra tocar, o cara vai saber que é de igreja. Então, a música da igreja hoje tem uma identidade, só que ela não é original, não é autêntica, a ponto de falar assim, poxa, isso lá no mundo não tinha. Tinha, só que, tipo assim, foi feito com cara de igreja, entendeu? Isso aí veio agora ou já tem um tempo? Não, tem tempo, cara. O worship. Não, olha, eu me deparei e comecei a escutar. Isso aí acho que foi em 2003, mais ou menos. Só que é isso, cara? Porque na verdade... Mas isso mudou o nome, né? Então, porque eu ouvi falar agora. Não, é porque assim, isso se tornou uma febre no Brasil, por exemplo, né? Isso se estabeleceu como o estilo principal agora. Só que isso, por exemplo, lá em Hilson, por exemplo, poxa, antes de 2000 os caras já existiam. Já tava lá, eu já curtia. Só que isso aí foi tomando um formato já muito, muito bem, como falar assim, um formato um pouco aberto, entendeu? Então, mais repetitivo. Não tô falando da música repetitiva, não, mas um formato de música mais previsível. Aí aquilo ali ficou caricaturado, entendeu? Só que o estilo musical ele já existe há muito tempo. Só que ele veio mudando ao passar dos anos, entendeu? Mas ele tá aí tem pelo menos 20 anos. Ô Léo, pra você, qual que é o poder que a música tem de causar alguma coisa na pessoa? Cara, a música ela tem, desde dos elementos básicos dela, cara, tudo ali provoca algum tipo de emoção, entendeu? Algum tipo de emoção, reação, tudo. Tudo ali tudo pode ser intencional com a música, sabe? Você tem, por exemplo, todo mundo tem no meio musical, por exemplo, fala assim, o acorde maior é um acorde feliz, o acorde menor é um acorde triste. Cara, isso daí você multiplica por 50 de possibilidades de emoções que ela pode causar. A verdade é assim, que tecnicamente falando, a gente não explora tanto essas opções as opções que a música fornece pra gente. A gente fica limitado não, mas a gente escolheu trazer para dentro da igreja uma quantidade meio que limitada de emoções que a música pode fornecer, entendeu? Mas assim, o poder da música na igreja tipo assim, você pode, né, através de uma música, às vezes uma música não cantada, você pode estar ali influenciando, né, gerando uma tem como, no caso, se controlar isso aí? Se controlar? Em que sentido você fala? Igual, qualquer tipo de emoção.
Tu tá ouvindo uma música, tem como tu resistir à emoção que aquela música ele tá transmitindo? Cara, eu acho que música ela tem muito a ver com com identificação. Por exemplo, eu sou um cara um pouco mais introspectivo, sou mais quieto, sou mais na minha. Quando eu escuto uma música que tem essa natureza, aquilo ali me comunica comigo. Então eu acho que ela, de repente, não é uma fórmula, tipo assim, eu vou tocar uma música introspectiva e vai servir para todo mundo. Vai servir para quem é daquela lá. Tipo assim, uma música super pra cima, super feliz. Às vezes eu não sou um cara muito dessa, eu tô aqui tranquilo, mas o cara que é chegado, cara, o cara vai ficar ali, vai ficar... Vai servir muito para ele. Então, eu acho que a música, ela pode... Acho que a forma que ela é mais direta é, tipo assim, se ela é uma música mais melancólica, ela vai tender a emocionar quem tem esse perfil. Se é uma música mais agitada, para quem tem esse perfil, entendeu? Cara, conta pra gente uma polêmica entre o músico e a igreja. Uma polêmica, cara? A polêmica maior que existe desde sempre é a questão do músico da igreja, se ele pode tocar fora da igreja. E aí, o seu posicionamento? Cara, eu não faço apologia ao cara tocar fora da igreja. E quando as pessoas me perguntam, eu falo assim, cara, eu acho melhor não. Tá? Mas eu não posso te dizer que você está errado. Eu já tive uma experiência, acho que única, talvez, de uma vez fazer isso. Foi uma coisa assim, que não foi uma experiência assim, super básica, rápida, e que eu não vou falar assim, nossa, cara, foi a pior coisa do mundo. Foi um contexto assim, muito... É aquela coisa, em que nível de profundidade o cara vai estar, sabe? Por exemplo, às vezes ele vai tocar num lugar que o ambiente é terrível para um cara que é cristão. Então tem esses graus de profundidade também. Você vir para um estúdio, por exemplo, gravar uma música secular, vamos dizer assim. Você tá metendo a mão naquilo, só que você está num ambiente mais neutro. Não tô falando que isso está certo não, tá? Eu tô falando que tem caras que não têm maturidade e já caem para fazer um serviço, né, tocar secular, mas já cai vamos falar aqui abertamente, o cara não tem uma experiência, não tem uma firmeza, já vai tocar na boate. O ambiente, cara, ali já no caso... pra caramba. Você pode tocar a mesma música, né, eu acho que é errado, tá? Você pode tocar a mesma música, mas uma coisa é você tocar aqui num estúdio, sem interferência de ambiente, né, de pessoas, outra coisa é você tocar na boate, tá? Então, eu acho que isso daí é uma coisa que eu não acho vantagem para o músico tocar, porque sempre tem aquela questão assim, não, pela grana, cara. Se o cara, né, obviamente tem a questão da emergência, o cara tá precisando da grana, caraca, aí que tá. Tem um cara que não vive da música, o cara tem até um outro emprego, e aí o cara é chamado para tocar e vai. Eu falei assim, cara, tá, então você tá indo porque você tá curioso, no mínimo. Porque se você já tem um trabalho, você não pode falar que seu sustento é 100% da música. Não, mas igual, por exemplo, assim, se for pela grana, também não tem só o secular pra tocar. Pois é, cara, assim, a minha percepção é que, tipo assim, a questão da grana, ela leva alguns caras sérios a tocarem e caras que volta, tá tudo certo, muito por questão do ambiente. Às vezes um cara que sabe que tipo de ambiente que às vezes o cara não vai nem aceitar, por mais que seja uma grana boa, vamos supor. Mas se o cara tem uma grana razoável, o cara sabe que é um ambiente terrível, assim, né? Tô falando em questão de comparação com um ambiente de igreja. O cara fala assim, cara, não vai dar, já é demais, entendeu? Então, só que tem muita gente que fala que é por causa de grana, mas, cara, às vezes vai lá pra tocar pro lugar muito pouco. Então, grana por grana, você não tá ganhando grana, cara. Não vale nem muito a pena, né? Não vale. Porque aí... Tô generalizando, não, mas Sim. eu sei de experiências próprias. Os caras falam assim, poxa, cara, eu vou lá, levo coisa, carrego pra caraca, vou lá longe, volto de madrugada, papapá, e no final das contas rende só isso daqui de dinheiro. Eu disse, ok, cara. Então, tipo assim, o cara às vezes até começa nisso. A gente tá falando de graus diferentes, né? Tem graus de tocar fora da igreja. Mas esse grau inicial, às vezes o cara não tá ganhando
ganhando. Não tá tendo vantagem financeira, que é o maior pretexto. Uhum. Sacou? Ô, Léo, olha só, Sim. me fizeram uma pergunta. Essa pergunta foi até o Glaucio que perguntou. Glaucio Hugo Borges. Ó, a pergunta dele foi a seguinte: por que a definição de adoração pro músico brasileiro é diferente pro gringo? Por quê? Na verdade eu não sei, tá? Não sei não. Mas a verdade é que, por exemplo, quando a gente pegou essa questão do worship, que a tradução da palavra é adoração, a gente hoje fala que worship é um estilo musical, entendeu? E como eu te falei, lá em 2000, mais ou menos, até antes, aquilo ali era um estilo, não um estilo musical, um formato musical, mas um tipo de letra, né? Um tipo de destinatário na letra. Por exemplo, você está cantando música para Deus, entendeu? Então, isso começou dessa forma, mas hoje a gente se apropriou desse termo como um estilo musical, independente do que está falando. Se tem aquela roupagem ali, você já falou que é worship, mas worship é um estilo, é adoração, um tipo de mensagem, né? De música. Então, eu não sei se lá como que é isso lá fora. Eu não sei se... A pegada lá fora é diferente. Eu não sei se lá tem essa mesma conotação, sabe? Eu acredito que até sim, porque isso também não... Esse domínio do estilo musical não é só aquilo. Eu acredito muito que lá fora também tem essa predominância. Mas lá fora a gente... Não sei, pelo menos a pessoa está falando a palavra no próprio idioma dela, talvez ela se lembre que aquilo significa adoração mesmo. Aqui a gente tem esse worship com estilo musical e às vezes não sabe o que significa adoração. Entendeu? Cara, é evidente, né, que tem vários estilos, né, Sim. musicais. E como que é a aceitação, no caso na igreja, desses estilos musicais? Igual, por exemplo, é evidente que o que vem na minha cabeça, tipo assim, depende muito de ministério para ministério, Uhum. esse lance da aceitação. O que você me fala a respeito disso? Cara, eu acho que até despolemizando um pouco esse assunto, eu vejo o seguinte, eu vou voltar falando naquela questão das emoções. Por exemplo, se você precisa de estudar, comigo não combina muito bem não, mas sabe, por exemplo, existem playlists, por exemplo, para você ler, playlist de música para concentração. Cara, dificilmente eu acredito que naquela playlist ali vai ter uma música pesada, essa música suave, por quê? Para estimular a sua concentração. Então eu acho que determinados estilos musicais às vezes não se encaixam dentro do contexto litúrgico ou de determinadas igrejas, de determinadas denominações, não pelo preconceito com o estilo, mas porque aquele tipo de música não promove o que o culto precisa, sabe? Então ele não serve bem um culto. Por exemplo, um rock pesadaço, vamos supor assim. Cara, ele... Você consegue adorar, né? Se dirigir no pensamento a Deus através de uma música super pesada. Só que é uma coisa... Pessoal. É uma coisa pessoal, só que é o seguinte... Igual, por exemplo, pra você já fica mais fácil porque tu gosta do rock. Não, assim, hoje eu tô falando do rock, assim, que foi o exemplo que eu trouxe lá no começo e nem é uma coisa que não tem um estilo musical preferido, não. Mas, assim, pra você dirigir, por exemplo, você fazer uma oração a Deus com uma música extremamente pesada, sabe? É porque eu acho que aquele estilo musical não foi feito para te trazer isso, não que ele seja ruim ou outras coisas, é porque aquilo ali não te direciona para aquele sentido, sabe? O estilo musical, por exemplo, o rock pesadão, ele, poxa, você vê, ele remete ao quê? A uma explosão de adrenalina, sabe? Uma coisa né, de euforia, e às vezes não é, aí tipo assim, tanto que hoje em dia tem pouca música agitada na igreja, vamos dizer assim, mas as músicas que, quando, né, entre aspas, o rock começou a ser aceito na igreja, era através do rock. Por quê? Pra música que traz essa euforia, sabe? Tipo assim, por exemplo, você vai falar de júbilo, né, momentos por exemplo, na palavra lá, que Davi dançou, que Miriam dançou, ou seja, naquele contexto ali de música do contexto deles não era uma música lenta. Eles não estavam cantando uma ópera, né? Pois é, então não tem a ver com o estilo musical ser ou não aceito, é porque eu acho que o contexto
Por exemplo, você vai tocar uma música para um fundo musical na hora da palavra. Você logicamente vai fazer algo para conduzir aquela mensagem favoravelmente. Se você vai cantar uma música de adoração, você tem que ter um estilo musical que te conduza aquilo. Só que, por exemplo, eu lembro que nos acampamentos da Almadevre, o Dudu, né, que vocês conhecem, o pai do Kevin, ele todo dia de manhã... Ele todo dia de manhã colocava lá, equipe Kainon, que era um forrozão maneiro pra caramba. Cara, pra quê? Pra já começar o dia agitado, animado, feliz, alegre. Só que, às vezes, o momento do culto, isso pode ter dentro do culto, pode. Só que, às vezes, você não tem um momento do culto propício para aquele tipo de música. Então, sabe, eu acho que não é um preconceito, mas às vezes você não tem um momento, você não tem momentos dentro da liturgia que encaixe em determinados estilos musicais, entendeu? Tu falou aí sobre, você precisa de uma música para relaxar. Obviamente seria uma música leve. Sim. Tu falou sobre ouvir, né, música. O que você fala sobre ouvir músicas seculares? Cara, é uma coisa também um pouco polêmica, né? É a mesma coisa que você falar pro cara, pra ele, não, pode ir lá tocar no mundo, só você ter sabedoria. Ok, mas se a pessoa não tem sabedoria, ela não vai saber usar isso a favor dela. Então, da mesma forma é a música, porque assim, você tem músicas e músicas, cara. Às vezes tem músicas, cara, que são referência no mundo da guitarra, por exemplo. Pô, a vida inteira eu ouço os caras falando, pô, aquela música lá, mas, cara, eu já cheguei aí, ia até a música pesquisar, na hora que eu vejo a capa do CD ou a capa da música, eu falei assim, pô, velho, não vai dar pra tocar essa música não. E aí eu não conheço a parada a fundo, você conhece porque às vezes a música toca em televisão, toca em... Mas como a gente só de ver a capa? Ah, cara, você já viu que é uma parada pesada. Entendeu? Você, tipo assim, vamos supor, no rock, você tem vários símbolos, uma coisa trash, você já vê. A outra música lá, pô, a música tá um sucesso aí. Na hora que você vê a capa da música, tá uma imagem sensual. Então, cara, tem coisas que você não precisa nem de dar play, né? Hoje em dia que você tem muitas imagens ali. Então, nesse sentido, cara, você já consegue fazer facilmente uma limpa. A segunda limpa que você pode fazer é através de letra, cara. Tem um cantor brasileiro que, cara, eu gostava demais. Vou falar que gosto, assim, sabe? Não evangélico. Porque o cara de uma profundidade musical absurda, em termos de harmonia e tal. Só que, cara, depois eu comecei a analisar e, cara, eu tinha muito material do cara. Escutava muito, tá? Tô sendo sincero aqui. Mas depois que eu tirei o olhar, né, ampliei o meu foco, eu comecei a observar as letras, que eram melodias lindas, letras extremamente poéticas. Só que você vê que tem um contexto, de certa forma, erotizado, sensual, na poesia. Ou seja, não fala... As músicas, né, a música do mundão é baixaria na lata, né? Uhum. Esse cara refina, sabe? Claro ele refina. É claro que ele fala, não chega aos níveis de baixaria, mas assim, ele canta aquilo ali de uma forma poética. Sacou? Só que eu falei assim, cara, não curto essa parada aí não. Sacou? E o cara rotulou. O primeiro bloqueio que a gente tem é essa questão da estética, né? Ó, você já vê que tem umas imagens estranhas, sensualidade no visual, você já ignora. Só que tem coisa que é belo, tem embalagem bela e por dentro tem um contexto de letras. Mas Cantares tem isso daí. Mas, cara, é um contexto que a Bíblia, né, ela preparou aquele pacote ali para você ler e estudar. Só que eu não gosto de ouvir isso dentro de música. E aquilo dali, no caso, tem um significado pelo qual tá escrito. Sim. Se foi divinamente inspirado por Deus, tem um porquê. Sim. Né? Tá escrito ali. Cara, fizeram uma outra pergunta aqui, ó. Esse rapaz que fez essa pergunta que tu não conhece. Tá? Tu conhece a filha dele, no caso. O nome da filha é Maitê. Não sei se você conhece. Tá? A pergunta dele foi a seguinte: qual o maior desafio de um produtor musical? Cara, ser autêntico. Acho que é ser autêntico. Ser autêntico por quê? Porque... vamos dizer assim... vou falar na minha área, que por exemplo, eu gosto. Aí todo mundo fala assim, worship. É difícil você ser autêntico
sendo que todo mundo quer, ninguém quer também ser original. Tô falando ninguém aqui, mas assim, as pessoas que trabalham comigo sabem, eu tenho uma boa conversa assim, nesse sentido, porque é o seguinte, a gente tem que, de certa forma, agradar o que está rolando, mas ser autêntico ao mesmo tempo, entendeu? Isso é bem difícil, porque se eu faço uma parada meio fora da curva, mas às vezes pode ser até super criativo, mas as pessoas não estão preparadas para aquilo. Aí, opa, mas pô, que parada é essa? As pessoas têm dificuldade com o novo, sabe? Então tudo que é muito diferente, as pessoas demoram muito para absorver, entendeu? Então, de certa forma, você tem que chover um pouco no molhado, sabe? Você tem que fazer um pouco do que está rolando. E aí o perigo disso tudo é você também não ser autêntico, né? De você só reproduzir algo já muito formatado, sabe? Cara, tipo assim, já teve vez, alguma vez, né, de uma pessoa chegar com material que fala assim, olha, eu quero produzir isso aqui. Sim. No caso, a pessoa chega com letra, né? Aí tu coloca os negócios em cima? Sim, cara. Então, já teve vez de a pessoa chegar com a letra, você ler aquele negócio e falar assim, isso aqui não tá bacana, não. Cara, o que acontece geralmente eu sugeri alteração na letra, sabe? Mas também assim, não sei de que nível que você tá falando. Por exemplo, as pessoas quando me procuram para produzir, de certa forma, as referências que as pessoas têm do meu trabalho, elas já tem muito disso. A pessoa já olha e esse cara produz música gospel. Às vezes nem ouviu muita coisa, mas já olha assim, não é questão, eu sou santo, não é porque não. Tem um rótulo ali já, Não. sabe? Já fica parecendo o que é gospel. E aí, quando traz uma letra, cara, eu acho que eu nunca tive uma questão muito severa em termos de produção, tá? Produção é quando eu assino aquela parada ali. Outra coisa é a pessoa vir gravar, né? Já traz eu quero tudo gravar, eu boto pra gravar ali e faço parte do áudio. É outros 500, que aí a pessoa faz aquilo ali em caráter experimental, porque é preço diferente também. Produção, eu falo assim, a gente vai sentar aqui, vai passar semanas aqui pra gravar uma música. Que isso? É assim que acontece, entendeu? Cara, e eu que achava que era rápido esse negócio. Não, cara, olha, pra gravar uma música, pra produzir uma música hoje, eu acredito que eu gasto em torno de 30 horas pra uma música. 30 horas em média. Que isso, cara? Entendeu? Então, pra fazer do jeito que... pra eu poder assinar aquela parada lá. Eu falei assim, isso aqui é pra eu poder assinar essa produção, entendeu? Então a gente faz... Pra não entregar qualquer coisa, né? Então, porque ali eu tô assinando o meu nome, entendeu? Então, já teve caso da pessoa trazer só melodia e letra. Não sei se isso tem a ver com a sua pergunta. A pessoa não tocar nenhum instrumento, não ter nem harmonia. Não, só ter sim, letra e melodia. Eu faço tudo. Mas pra pessoa, no caso, escrever ali, ela não tem que ter pelo menos uma noçãozinha? Aí ela tem, às vezes, a melodia cantada, né? E aí, às vezes, a pessoa tem noção. Acho que E chega aqui, muda? Como assim? Por exemplo, ela tem a melodia cantada na cabeça dela. Aí começou a escrever ali, aí chega aqui, muda alguma coisa? Ou daquele mesmo melodia da cabeça dela, tu vai jogar pros instrumentos? Sim, eu vou trazer pro arranjo e construir isso daquilo. Só que a melodia é algo assim, às vezes a gente muda um pouquinho quando eu vejo que é necessário, entendeu? Às vezes, questão de letra, cara, o que é um pouco comum às vezes, é não ter necessariamente alteração, mas corte de letras ou acréscimo, sabe? Para você ter um fluxo legal. Então isso é bem... acontece bastante, sabe? E, às vezes tirar uma palavra, tirar uma frase, sabe? Para ela ter uma... Porque na verdade o ritmo tá já desde a letra. As frases têm ritmo, sacou? A fala tem ritmo. Então as frases dentro de uma melodia... as frases dentro de uma melodia tem ritmo próprio. Ainda que você não... Você pode vamos dizer assim, só falar aquelas palavras sem botar nota, já vai ter um ritmo ali. Então, às vezes tem palavras que não entram bem dentro daquele flow ali, sabe? Daquele ritmo que tá rolando. E às vezes a gente troca uma palavra, ou às vezes tira, às vezes coloca. Então, letra é o básico do básico. Em matéria assim, é o básico do básico, só que é o mais importante, entendeu? Então, é a primeira etapa do trabalho, então eu já vi que ali já tem um problema, já tem que atacar ali, porque depois que tá pronto, já era. Ô Léo, a gente tá chegando no final, tá? Como que a galera te encontra
Vai entrar em contato contigo pra vir fazer uma gravação aqui, sim, produzir? Sim. No Instagram tá leoloreiro.tristudio. No YouTube tá Léo Loureiro Tristudio também. Facebook, gente, não me procura lá não. Procura eu lá não não. tô usando Facebook. Mas se me procurar lá, eu não te Nossa, ver lá. Facebook também é um negócio que tá pré-histórico. Mas eu tenho lá, eu tenho meu perfil, tenho minha página, mas é uma coisa que eu não uso. YouTube eu uso mais raramente. E tu dá aula também, né? Dou aula. Dou aula de presencial, né, de violão, né? Tem um curso de produção musical na Hotmart. E as atividades de gravação aqui, entendeu? Ô, Léo, teve alguma pergunta que você tem desejo de responder, porém eu não te perguntei? Cara, eu não sei se... Eu tava lendo uma passagem esses dias que fala sobre essa questão de... Uma carta de Paulo, acho que era 1 Coríntios, que fala dessa questão... Paulo, na carta dele, direcionando a igreja a respeito de uma pessoa que estava lá, que estava em pecados, né, de ordem moral, né, sexual, por exemplo. E aí ele aconselhando o pessoal a tratar, cuidar dele e, se não for possível, até retirar-se ele da igreja. Mas nessa mesma passagem fala que o que eu quero trazer para nossa conversa aqui, porque às vezes a gente fica falando do cara ir para o mundo tocar e tal, mas nessa passagem fala assim que a gente não consegue sair do mundo. Para a gente, né, perder o contato com coisas e pessoas do mundo, só se a gente fosse tirado daqui. Então, às vezes, a gente... Isso aqui não é polêmica, não, tá? Uhum. É só porque é o seguinte, às vezes a gente está preocupado muito com a questão do cara ir tocar fora, que já é uma questão delicada, mas às vezes tem um contexto interno, sabe? Que é o que Paulo está falando lá. Tipo assim, às vezes vocês estão preocupados muito com o que está do lado de fora, mas às vezes tem um cara do lado de dentro ali que tá fazendo arruaça. E isso, no meio do louvor, pode acontecer, sabe? Você tá ali, o cara... Tá todo mundo dentro da igreja, mas... Isso aí aí já era uma polêmica. Não era em termos de polêmica que eu queria trazer. Mas é porque a primeira questão que se traz é assim, do cara, contexto da igreja, ir pra fora. Só que o de dentro... Essa preocupação já tem que acontecer dentro. Se for olhar, no caso, se for olhar isso aí, é em tudo. Em tudo. Não, qualquer área da igreja. O que eu quero dizer é o seguinte, não adianta o cara querer, tipo assim, querer se separar do mundo. Isso não vai acontecer, sabe? Tipo assim, você vai estar nele. Eu tenho um estúdio, eu tenho clientes que não são cristãos, mas eu tenho que saber dosar, saber, né, explicar pra pessoa. Já recusei muitos trabalhos. Falei assim, cara, de fazer um trabalho maneiro, e depois o cara vinha com uma outra música, eu falei assim, cara, olha só, você já me conhece, sabe em que eu acredito, né, no meu estilo de ser, e depois na minha convicção, né, na minha confissão de fé. Então, cara, pra mim esse trabalho não vai rolar, e a pessoa se sente super de boa. Ou seja, eu tenho clientes que são cristãos, entendeu? Todo mundo trabalha com quem não é cristão. Então a gente tem nessa divisão, só que isso daí tá numa esfera muito mais próxima. Entendeu? A gente está próximo do mundo e a gente, dentro do contexto de igreja, a gente tem que ter esse tipo de preocupação, sabe? Porque às vezes dentro de igreja você pode ter um perigo tão grande quanto você tem fora, sabe? Sim. Qual o conselho que você dá pra galera, Léo? Cara, conselho pra galera, compromisso, né, com a igreja, servir a igreja, servir o corpo, né, de Cristo. Nós estamos ali para compor um corpo, né? Se você tem uma habilidade, né, uma vocação, uma aptidão musical, que você sirva o corpo, né? Daquela maneira. Você é um dos membros ali daquele corpo que precisa da sua contribuição, assim como você precisa da ajuda dos outros. Às vezes você tem uma aptidão técnica musical muito boa, mas às vezes você precisa a igreja se complementa, essa é a verdade. Você pode ser o cara na música, mas dentro da igreja você vai encontrar coisas, né, pessoas, né, outras partes do corpo que vão te complementar. E isso vai ser benéfico. Só a música, a tendência é a coisa às vezes desandar, sabe? Então, dentro da igreja, dentro do serviço, né, do compromisso, né, com a igreja e com o reino, que você às vezes vai achar a sua balança, sabe? A sua estabilidade na vida aqui. Então. Top! Que Deus abençoe a cada um, tá? A gente agradece a vocês e a gente fica por aqui. Léo, muito obrigado, tá? Por ser um dos nossos participantes. Muito obrigado. Gente, para vocês que não sabem, esse aqui é o nosso câmera, esse aqui que filma,
tá? Todos os nossos vídeos, entrega pra gente aí tudo pronto. Tá, Léo, muito obrigado mesmo. Se você quiser alguém top aí, ó, para dar palestra, alguém para produzir suas músicas, alguém para te ensinar, tá? Pode contratar o Léo, que o Léo é top. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.